agora é cara. Né? Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Que alegria imensa vê-los novamente, começando mais uma semana doutrinária de festa de nossa casa nesse mês. Eu não estava aqui presente no sábado, mas de onde eu estava, pude acompanhar e sentir toda a vibração e alegria. Eu comentei no chat do Facebook, eu cantei de casa, de onde eu estava, fiz o lá, lá, lá de um lado, laiá do outro, né? E é muito bom, mesmo estando de casa, gente, é muito bom poder acompanhar. Foi um sábado realmente de muita alegria, a gente sentia nas fotos, né? E até no palestrante mesmo, o Hércules estava muito à vontade, né, Denauer? Foi muito bom. E hoje a gente agradece a presença de vocês, porque a gente está continuando, né, a nossa semana festiva, com a presença hoje do nosso irmão Afonsino, querido irmão, que vai trazer para nós o tema caridade material e caridade moral. Desde já agradecemos a presença de todos, rostinhos queridos, e a gente vai fechar os olhos para a gente fazer a nossa prece, uma conexão mais íntima com o nosso Pai Maior. Senhor, Pai de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez, envolvidos por Teu amor, pela presença de Jesus e por essa equipe espiritual que nos assessora. Por tantos amigos, de lá e de cá, que vêm nos visitar, emanando de si mesmas vibrações, tocando em nossos corações, melhorando a atmosfera e automaticamente, ao entrarmos aqui, já podemos sentir que a sua luz, Senhor, que o teu amor, Jesus, e que a presença amorosa desses amigos possam permanecer conosco até o fim dos trabalhos. Contamos todos com o nosso irmão para nos ajudar a compreender a sua mensagem, que ele possa sentir também em nós os pensamentos voltados a auxiliá-lo, vibrando intimamente, para que nos sintamos todos unidos num só pensamento. Graças te damos, Jesus, e em teu nome damos por aberto mais um trabalho doutrinário de nossa casa. Que assim seja. Alguém vai falar? Ah, sou eu, né? É impressionante, né? A voz maviosa dessa menina, ela me emocionou muito, muito mesmo. E aí, a preparação do ambiente não podia ser melhor. A gente que é falho, que é pequeno ainda, né? Precisamos disso, de encontrar uma forma de sentir Jesus no nosso coração. Então, eu gostaria de iniciar dando uma boa noite para todos vocês que aqui estão. É com imensa alegria que mais uma vez eu venho nesta casa de caridade, onde tantos irmãos queridos, né, estou vendo aqui as vibrações que estão mandando para mim. Então é uma honra estar aqui mais uma vez. Eu espero realmente em Deus que todos esses momentos de congraçamento que nós vamos viver aqui e de vibração positiva possam refletir a vontade de Jesus e não a nossa, não é? Que Ele possa nos inspirar para que nós sejamos realmente um veículo, porque tudo que a gente vai falar aqui é sob a inspiração, não é? Seria muita pretensão minha achar que tudo que eu vou falar nesta casa, nesta noite, vem de mim próprio. Não, muita coisa vem da intuição espiritual. Então, que eu possa ser um instrumento, ainda que pequeno, da vontade de Deus. Como disse a nossa irmã, nós vamos falar hoje sobre esse tema
tema este que eu acho que eu já falei em todas as casas aqui de Além Paraíba, de Pirapitinga, de Volta Grande, Cantagalo, Carmo, todo lugar aqui em volta, Sapucaia. Só não falei aqui no Allan Kardec. Então, como eu tenho dificuldade de aprendizado, por osmose eu vou acabar aprendendo isso, que eu vou falar aqui hoje, de tanto que eu já falei sobre isso. Esse tema, ele é baseado numa passagem de Mateus, no capítulo 25, 31 e seguinte, e também no que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15. Lá, Jesus, conversando com os apóstolos e passando para ele as orientações finais antes da sua prisão, ele coloca, que quando o Filho do Homem vier com os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, e reunirá as nações, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então, dirá para as ovelhas: vinde benditas de meu Pai, tomai posse do reino que lhe foi preparado, porque tive fome e me destes do que comer, tive sede e me destes o que beber, careci de teto e me acolhestes em vossa casa, estive nu e me vestistes, adoeci, mas você me visitou, estive preso e me fostes visitar. Aí, aqueles apóstolos que ali estavam, que na Bíblia chama de justos, perguntaram a Jesus: Senhor, quando te demos de comer e de beber? Quando te hospedamos e te vestimos? Eles não lembravam que tinham feito isso com Jesus. Então questionaram: nós não demos nada disso, o Senhor está dizendo que nós demos? E quando nós fomos te visitar? Aí Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que toda vez que ajudaste a um pequenino, foi a mim mesmo que o fizeste. Então, o que Jesus diz para nós nesse primeiro momento, nessa primeira frase do nosso estudo dessa noite? Que toda vez que alguém atende à necessidade alheia de alguém que lhe implora uma ajuda, na realidade, Jesus está ali orientando e abençoando aquele ato de caridade. E ele completou dizendo que condenou os bodes ao fogo eterno. Qual é a primeira conclusão que a gente pode tirar dessa metáfora? Para merecer alguma graça do alto, para que nós consigamos abrir a nossa alma e receber as bênçãos do Mestre Jesus, nós temos que obrar pelos desfavorecidos. Não basta a gente a própria sobrevivência, é preciso fazer mais, fazer pelos outros aquilo que nós desejamos que os outros façam por nós. A segunda conclusão é: Jesus se referiu, repararam quando ele disse, às duas faces da caridade: a caridade moral e a caridade material. Primeiro vamos pensar no que ele disse sobre a caridade material. Quando ele disse que tinha fome, lhe deram comida, que tinha sede, lhe deram bebida, que estava ali na rua e lhe deram teto, quando estava nu lhe deram vestimentas. Isso são recursos de caridade ou de ajuda material, que até as casas espíritas costumam fazer através das campanhas dos quilos, ajudando as famílias necessitadas, não é? É muito importante que nós pratiquemos esse lado da caridade material. E a segunda vertente da caridade foi a caridade moral, a caridade espiritual, quando Jesus disse
que ele foi visitado quando estava doente ou que estava na prisão e foi alguém lá e lhe levou uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, um aconchego para aquela pessoa que está vivenciando aquele momento de dificuldade. Então, a palavra consoladora é a caridade moral. E uma não anula a outra. Ainda no capítulo 15 do Evangelho, diz assim, que toda a moral de Jesus pode ser resumida na caridade e na humildade. Por que que ele diz caridade e humildade? E ali Kardec nos faz um alerta muito grande, porque muitas das vezes a gente faz a caridade, mas não está fazendo com a humildade adequada para aquele momento de ajuda ao semelhante. Porque essas duas virtudes são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, nós temos que pensar bem. E ele aponta essas duas virtudes como caminhos seguros que levam à felicidade eterna. É muito difícil fazer caridade com humildade. Por quê? Porque a maioria vai tentar fazer a caridade mostrando para todo mundo que está doando, não é isso? Chega uma pessoa aqui, olha, Denal, eu vou te dar um cheque de 10 mil reais para ajudar o centro, para todo mundo ver. Não é isso? Para todo mundo. Você quer ser reconhecido. E quantos de nós falam assim, puxa, ajudei tanto aquela pessoa e hoje ela é mal agradecida, ela não agradece a mim. Olha, nós estamos cobrando de volta, né? Com muito orgulho, aquela ajuda que a gente possa estar doando a outra pessoa. Então nós temos que pensar nisso. Mas por que nós necessitamos da caridade? Para ajudar a tentar minimizar essa desigualdade social galopante, né, que existe no nosso meio. Uma escritora inglesa chamada Mary Shelley, quem sabe quem é Mary Shelley? Sabem? É autora do livro Frankenstein, né? No século XIX, essa autora, ela disse assim, o mundo não precisa de caridade, mas de justiça. Assim disse Mary Shelley. E quando a gente faz uma reflexão sobre essa frase dela, talvez ela tenha até razão. É uma ideia romântica da igualdade social. Se todo mundo tivesse direito ao alimento, a uma boa casa, a uma boa escola, a caridade seria desnecessária. Então, o que ela diz? O que precisa é de justiça, ou seja, tentar equanimemente distribuir as riquezas do mundo entre todas as pessoas. Mas nós sabemos, gente, por outro lado, nós enquanto espíritas, entendemos, né, das causas e efeitos e sabemos que as provações desta vida fazem parte da nossa vida. São necessárias para que nós cresçamos. As barreiras que se apresentam à nossa frente, né, às vezes faz com que a gente mude de rota. Então as dificuldades se apresentam para cada um de nós à afeição das nossas necessidades. Por isso que não acabou ainda a pobreza, a riqueza e talvez ainda coexista por muito tempo. Porque às vezes o pobre de hoje foi o rico de ontem. E o rico de hoje poderá ser o pobre de amanhã, se fizer um mau uso desse dinheiro que lhe é doado por Deus, que lhe é permitido por Deus. Então, essa desigualdade social que nos intui, que nos inspira, que nos instiga a praticar a caridade, talvez ela ainda persista por centenas, talvez por milhares de anos, até que a Terra atinja um patamar igualitário entre nós, espiritualmente falando, para que as pessoas não precisem passar por tais dificuldades. Então,
Cada um tem necessidades próprias nesta vida. Isso é fato. Cada um tem uma necessidade. Eu acho que uma vez aqui eu até contei sim, de um mendigo que tinha perto do centro que nós frequentávamos no Rio de Janeiro, e ele não tinha as duas perninhas, coitado, ele tinha só um cotoquinho, ele andava em cima de um skate, né? E aí todo mundo que passava ele pedia, me dá uma esmola por favor. Mas quando alguém dava uma moeda de R$1, ele reclamava, mas só isso? Que negócio é esse? Você vai me dar R$1, você não tem vergonha na cara não? E xingava a pessoa. Então veja o orgulho que ele tinha. Ele estava ali, limitado, pobre, necessitado, mas era orgulhoso. Então ele não estava naquela situação à toa. Tinha uma necessidade de quebrar aquele orgulho. E às vezes a provação é que quebra o nosso orgulho, é que quebra a nossa vaidade, é que faz com que nós reflitamos um pouco mais sobre o que estamos fazendo, se estamos bem ou mal aproveitando esta encarnação que Deus nos deu. E aí lembramos-nos nesse instante de Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, quando ele disse que a fé, a esperança e a caridade são 3 virtudes permanentes do ser. Mas a excelência dentre elas é a caridade. Quando ele disse aquela frase grande, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não houver caridade, eu nada sou. Então nós temos que nos lembrar sempre que não nos basta querer ser bonzinhos simplesmente e cuidarmos muito bem de nós mesmos. Isso é lindo, mas não é suficiente. Nós precisamos começar a compartilhar com o nosso semelhante aquilo que a gente tem de bom, para que a gente possa ajudar aquelas pessoas que estão à nossa retaguarda. Então, esse preâmbulo que a gente coloca com as palavras de Jesus, acrescentando com o Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina, é ou não é um convite para que nós reflitamos bem se nós estamos praticando a caridade real em nossa vida, porque a caridade é a sublimação do amor na nossa prática diária. O amor, ele só se solidifica na caridade. Eu posso carregar todo o amor no coração, mas se eu não o distribuo com o meu semelhante, de nada ele me serve. É uma ferramenta que está guardada dentro de mim, poderosa de ajuda ao semelhante, mas que eu não a estou utilizando. Está inutilizada. O que houve? Eu vou ter que interromper, Alfonsino. Dá um recadinho aí. Um carro HGP 0168 está com a lanterna acesa. Pode ir lá. Apaga. Então vá lá, minha filha. É minha filha, essa menina é minha filha, adotiva. É. Então, gente, se o amor é a sublimidade, ou a caridade é a sublimidade do amor, nós temos como que a praticar esta caridade todos os dias. E ao tentar praticar a caridade, nós temos que começar a definir alguns parâmetros que possam garantir que a nossa caridade está sendo efetiva. Porque dar é diferente de doar. Vamos dar um exemplo de dar. Eu vou pela rua, uma pessoa me pede um dinheiro, eu meto a mão no bolso, lhe dou R$2 e vou em frente. Isso é dar. É isso? Sim. Doar, a mesma pessoa me para na rua e diz, por favor, me dê um dinheiro para eu comprar um pão. Eu falo, minha filha, o que você está precisando? O que aconteceu com você para você estar nesse estado? Você está desempregado? Posso te ajudar de alguma maneira? Eu vou te dar, sim, o dinheiro. Eu vou conversando com ela, gasto 5 minutos da minha vida praticando o lado moral, junto com o lado material. Aí eu estou doando algo de mim, tirando algo de minha alma e dizendo, toma numa bandeja o que eu posso lhe oferecer de melhor.
talvez não seja o melhor para você, mas é o melhor que eu tenho. Então, às vezes até a caridade moral tem um peso maior do que a caridade material. Experimentem, quando alguém lhe pede alguma coisa, parar e conversar com aquela pessoa. Ao cabo de 5 minutos de conversa, provavelmente aquele irmão vai dizer: tudo que você me falaste foi muito melhor do que o dinheiro que você me deu. Eu estava infeliz, eu estava triste, eu estava revoltado com essa situação em que estou vivendo, e você vem e me traz a consolação que eu venho buscar. Porque por ninguém, é muito humilhante, gente, ter que pedir, não é? Se aqui no centro vamos fazer uma campanha para pedir agasalho, você pede para mim? Ah, não, eu tenho vergonha. As pessoas têm vergonha de pedir. Imagina um necessitado que está com fome mesmo, e pede o primeiro e pede o segundo, e ainda ouve assim: vai trabalhar, vagabundo, né? Ao invés de dar um dinheiro, é isso? E não sabe, às vezes, a situação periclitante em que aquela pessoa está vivenciando, tropeçando nas suas próprias provações, nas suas próprias dificuldades. Então, quando a gente dá, a gente beneficia quem recebe. Quando a gente doa, ambos recebem, porque você doa e Jesus te dá, te provê as bênçãos que você precisa para que você possa continuar caminhando nessa direção de ajuda material e moral para com as pessoas. Então, aí Mateus faz no capítulo 6 um alerta para todos nós, quando ele diz assim: quando derdes esmolas, não trombeteeis como os hipócritas, para ser louvados pelos homens. Olha, quando você dá alguma coisa, não sai fazendo propaganda, não. Ah, eu doei para o fulano, eu dei para isso, eu doei para o centro, eu doei para o fulano, eu ajudei aquela família, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Para que isso? Se não for para satisfazer a sua própria vaidade, ou receber um parabéns, né, pelo seu orgulho de fazer aquilo. Então, Jesus disse assim: digo-vos em verdade, que quem assim age, já recebeu sua recompensa. Quem doou esperando que seja elogiado pela doação, já recebeu a recompensa dele aqui na terra, né? E ele continua: quando derdes esmola, que não saiba a vossa mão esquerda o que doe a vossa mão direita. Ou seja, olha a humildade juntando-se com o amor, para que a gente possa praticar a caridade verdadeira. Quanto mais anônima é a ajuda, mais Deus vê a sua grandeza ao estar lutando para ajudar as pessoas, sem trazer para si, né, aquele título, né, de benfeitor, aquele título de bonzinho. Porque aquele que diz assim: eu sou bonzinho, esse já é orgulhoso, mesmo dizendo que é bonzinho. Isso é orgulho. Se eu estou dizendo que eu sou bonzinho, eu mesmo estou me auto-intitulando uma boa pessoa. Eu sou orgulhoso, preciso trabalhar esse orgulho, preciso trabalhar essa vaidade. Então, ele diz lá, para que a gente não faça isso, a fim de que o Pai, que tudo vê, né, e vê todos os segredos, possa vos recompensar. Então a gente sabe que cada vez que a gente ajuda alguém, aliás, tem um grupo aqui no Brasil que faz uma caridade linda. Eles ficam pesquisando pessoas altamente, estou falando alto, né? Altamente necessitadas. E aí, o que eles fazem? Juntam dinheiro, cesta básica, vão lá e põem na porta da pessoa. A pessoa nem sabe quem doou, nem de onde veio. É lindo isso. É lindo você fazer uma coisa dessa, mostrando que aquela pessoa merece. E mais, na melhor das caridades é quando nós nos colocamos em felicidade ao estar doando. Ao contrário, dizendo assim: não, meu irmão, eu te doei, mas na realidade eu é que preciso fazer isso. Eu é que preciso compartilhar o que eu tenho com você. Aí a caridade começa a ter peso,
né, a ter equilíbrio na nossa vida, a ser reconhecido por Deus e por Jesus. É óbvio que aquele que ajuda, mesmo trombeteando, ele está ajudando alguém, não tem dúvida. Mas se ele espera com isso comprar um lugar no céu, ele está muito enganado. Mas ele vai ter muitas encarnações ainda para vencer a sua vaidade, para vencer o seu orgulho, a sua soberba de querer mostrar que está doando para alguém. Até porque Jesus cita que quando um rico doa um pouquinho do seu quinhão, ou aquela viúva doa o que tinha em sua casa para ajudar o irmão, a viúva fez um carinho, fez uma caridade muito maior, porque ela doou aquilo que vai lhe fazer falta. Enquanto às vezes o rico tem 10 milhões, ele dá 10 reais para alguém, não significa absolutamente nada. É impressionante como as coisas acontecem. Então, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, ele faz uma pergunta interessante aos mentores, quando ele diz assim: que mérito há em doar forçando o reconhecimento? Isso está lá no nosso Evangelho. Kardec quer saber para quê que uma pessoa quer doar e quer ser reconhecida por aquela doação que ela fez. Então, vem uma resposta grande do nosso Consolador prometido, quando diz assim, que a verdadeira caridade adquire sublimidade quando quem doa coloca-se como beneficiado. Por que quem doa é que é o beneficiado? Porque nós temos que agradecer a Deus por ter condições de ajudar o outro. Se você está ajudando o outro é porque Deus está te doando recursos para que você possa promover a ajuda tanto material quanto a ajuda moral. Então o grande beneficiado é quem doa, invertendo-se os papéis. A gente pensa, eu estou doando para aquele coitado, que ele está necessitado. Não, eu é que estou agradecido por ter condições, neste momento, de estar no lugar certo, na hora certa, encontrar a palavra certa para consolar esta pessoa, para levar até ela a ajuda de que ela necessita para acalmar a sua alma, o seu espírito. Então, meus irmãos, há diferentes modos de a gente praticar a caridade. Eu posso praticar por pensamento, por palavras, por atos, mas a caridade moral, como a gente disse antes, não pode obstar a caridade material. Por que não pode? Tem um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, que ele fez uma pirâmide interessantíssima das necessidades do ser humano. Chama Pirâmide das Necessidades de Maslow, com W no final. Alguns leem Maslow, outros leem Maslow, mas a pronúncia é Maslow. E aí ele fez assim: qual é a primeira necessidade do ser que está na Terra? Primeira necessidade são necessidades fisiológicas, ou seja, eu tenho que me manter vivo. Essa é a primeira necessidade de todas, né? Depois, no nível superior a isso, se eu já estou vivo, tenho condições de me manter vivo, vem as necessidades de segurança. Eu preciso encontrar meios de ter uma segurança, tanto física, não correr risco de alguém me matar, me roubar, coisas desse tipo, quanto psicológica, de eu conseguir viver em paz. Conseguindo esse segundo nível, vai para um terceiro, isso vai afunilando a quantidade de gente que tem em cada um desses níveis. Vem as necessidades sociais. Quais são as necessidades sociais? Eu preciso estar integrado na sociedade. Eu não devo viver em isolamento. Eu preciso interagir com as outras pessoas. Eu preciso fazer amizade. Eu preciso me ajudar e ser ajudado. Nós precisamos estar o quê? De braços uns com os outros, né? Integrar.
dentro da sociedade. O quarto nível, aí já mais elevado, é a autoestima. Eu preciso me livrar dos pessimismos, dos pensamentos negativos. Eu preciso crescer a minha fé, fortalecer a minha fé. E em quinto lugar, a autorrealização integral, que é a união de tudo isso, quando você já tem tudo isso e entende exatamente por que está aqui e qual é o teu papel diante da sociedade e diante de Deus. E ele afirma, por estatística, nos Estados Unidos, não foi aqui, que apenas 1% chega nesse nível mais alto lá nos Estados Unidos. Então vamos mergulhar um pouquinho melhor nessas necessidades fisiológicas, porque tem tudo a ver com o nosso estudo de caridade material. Garantir que nós vamos sobreviver. É garantir o quê? A homeostase. O que é homeostase? Eu preciso garantir que eu consigo me manter estável, com saúde, podendo caminhar, andar, pensar, realizar, praticar as ações. Isso é homeostase. Aí, vem alguns exercícios que a gente pode fazer. Estamos aqui agora e de repente adentra uma pessoa ali e cai no piso ali. E alguém lhe levanta e fala: o que houve? Está passando mal? Estou com fome. Aí ele pega essa pessoa e fala assim: senta aqui do lado da Adenal, que tem um lugar, quando acabar a palestra, nós vamos te atender. Está errado. Para a palestra. Vamos dar de comer essa pessoa. Ele vai entender alguma coisa que nós estamos falando aqui? Claro que não. Pessoa com fome não consegue entender nada. Não adianta você fazer isso. Ah, vem primeiro aqui, eu vou te atender, nós vamos ler o Evangelho, depois eu te dou comida. Não! A necessidade fisiológica é a primeira. Vamos fazer um exercício. Sábado teve um seminário aqui. Imagina que não tem lanche nenhum. Vamos chegar meio-dia, 1h, todo mundo vai embora. Eu não vou assistir seminário nenhum. Pode ser o melhor palestrante do mundo, eu estou com fome. Então não adianta. A primeira necessidade do ser é fisiológica. Uma pessoa está com fome, não adianta você dar conselho para ele, não. Dê comida. Depois você aconselha. Depois evangeliza. Depois orienta. Mas primeiro dê comida. Isso é a necessidade fisiológica. A gente não pode esquecer isso. Aí vem o seu segundo nível de segurança psicológica. Segurança física. Infelizmente, às vezes pessoas que moram em periferias das grandes cidades, e agora até nas nossas, né? Tem determinado lugar em Além Paraíba que está perigoso. A pessoa tem medo, ele não sai mais de casa tranquilo, ele não tem paz no coração, porque ele sabe que corre risco a qualquer momento de levar uma bala perdida, de acontecer alguma coisa desse tipo. Então todos nós em sociedade temos que trabalhar para melhorar a qualidade de vida e evangelizar as pessoas, para que as pessoas saiam dessa maldade, né? E no lado psicológico, vamos dar um exemplo. Uma pessoa chega para você e diz que quer suicidar. Olha bem que situação complicada. Você não pode esperar até amanhã. E isso aconteceu comigo, né? Eu chegava do Rio de Janeiro às 10h da noite, depois de um dia exaustivo, e uma amiga me liga e diz: Afonsino, tem uma pessoa em Além Paraíba que está tentando suicídio e disse para mim que vai suicidar. E nós precisamos ajudar essa pessoa. Eu falei: perfeitamente. Amanhã, 7h da manhã, nós vamos para lá. Às 6 da manhã ela suicidou. Certo? Não dá para esperar quando a pessoa está psicologicamente desequilibrada, está doente, às vezes está obsidiada, obsedada, falando que vai matar alguém ou que vai se matar. É preciso que nós encontremos fórmulas e meios, que peçamos inspiração a Jesus para imediatamente dissuadir aquela pessoa daqueles pensamentos negativos, para que esses espíritos possam ser afastados dela e não a incitem a consumar, às vezes, esse tipo de coisa. Isso é o lado psicológico. Nós precisamos manter as pessoas equilibradamente. Quando uma pessoa está desequilibrada, vamos trabalhar por ela.
Se precisar, vamos botar o centro inteiro para trabalhar a favor dessa pessoa. No próprio Rio de Janeiro, eu me lembro de uma jovem de 18 anos que queria suicidar, e nós conversamos em reunião de diretorias, olha, nós temos que atender essa moça todos os dias na nossa casa, todos os dias, vamos formar uma equipe de emergência para atender essa moça todos os dias, porque se deixar, ela vai suicidar, e nós vamos ficar arrependidos depois, né? Isso é a necessidade de segurança. Ela tem que sentir que alguém a ama, que alguém a prestigia, que alguém gosta dela e que alguém se preocupa com ela, com as necessidades dela. Aí vem as necessidades sociais, de se integrar na sociedade, amizade, aceitação, integração, relacionamento entre nós e as pessoas. Nós temos que descobrir uma maneira de nos interagirmos com a sociedade. Não adianta a gente querer criar um casulo, eu só vou falar com quem é espírita, eu só vou respeitar quem é espírita, não quero saber de mais ninguém, não quero conversar com mais ninguém, porque ele não tem nada para somar comigo. Não é verdade. Normalmente, na adversidade ou nos adversários, é que a gente mais aprende. Porque o amigo, aquele que gosta muito da gente, às vezes ele vê um defeito da gente, mas não fala não. Agora o inimigo fala, né? O inimigo fala. Ele aponta o dedo para você, oh, rapaz, você não é essa perfeição toda não, você tem esse defeito, você tem aquele. Então, às vezes, o inimigo ajuda mais a gente do que o amigo. Quando eu digo inimigo, eu não tenho inimigo, mas um adversário, quando ele fala determinada verdade para a gente, que às vezes até nos ofende, e se a gente se sente ofendido porque nós ainda temos muito orgulho, nosso orgulho ficou ferido com o que ele falou, é sinal que a gente precisa trabalhar tudo isso, né? Então, na hora que a gente quer integrar socialmente uma pessoa, vamos pegar de novo esse exemplo de alguém que pede uma ajuda para nós. Você está fazendo compra no supermercado e vem um garoto e fala assim, tio, você paga um biscoito para mim? Ele falou, claro que pago, meu filho. Vem cá, me ajuda aqui com essas comprinhas aqui, eu vou botar no carro, você me ajuda, eu dou compra não pesada para ele, né? Vou dar proporcional ao que ele pode carregar e eu vou te dar o biscoito. O que vai acontecer com essa criança? Na hora que ele receber o biscoito, ele não vai se sentir humilhado não, falou, não, foi fruto do meu trabalho, eu ajudei o tio a levar a compra no carro. Olha como você pode fazer a caridade sem humilhar a pessoa. Arruma um meio de você fazer com que aquela pessoa não se sinta diminuído por estar recebendo aquela ajuda que nós estamos oferecendo a ele. Não, vem cá, você pode ser útil, vem cá, me ajuda que eu te dou. E dá mesmo, e dá até mais para ele. Aí ele vai dizer, poxa, ele reconhece, a criança cresce, reconhecendo o valor do trabalho, se eu trabalhar eu ganho, não é isso? Além de tudo, não se sente humilhado na sua autoestima. Então nós precisamos pensar nisso. E aí, neste item, eu ligo com os centros espíritas, já falei também mais de uma vez, aqui e em todo lugar. A gente está aqui numa comunidade cristã entre nós. Mas muita gente que vem ao centro espírita, às vezes vem pela primeira vez, vem por indicação, nem conhece o centro, nem sabe quem são as pessoas que estão ali atuando no centro. Então, nós precisamos ter uma ou mais pessoas que sejam recepcionistas ali na entrada do centro. Chegou alguém que você não conhece, Senhor, como vai você? Tudo bem? Você está vindo pela primeira vez? O que você vem buscar aqui? Ela se sentir acolhida, gente. Muita gente não fica no centro espírita porque ele entra, sai como anônimo e ninguém fala com ele. Ninguém fala com ele. E aí, quando ele encontra um lugar, né, em que as pessoas fazem isso que eu estou falando, abraça aquela pessoa, chegou um desconhecido, espera aí, vamos ver o que essa pessoa precisa. Por que ele veio aqui? Quais são as necessidades que ele tem? Eu, quando mudei do Rio para Uberlândia, eu fiz uma experiência com a minha mulher.
Falei, olha, nós vamos procurar um centro para trabalhar aqui, em Uberlândia, e vamos ver como vai ser a receptividade em cada centro. Nós ficamos 6 meses andando em centro em Uberlândia, em mais de 20 centros. Tá? Entrava, assistia palestra, tomava passe, saía, ninguém falava nada comigo, igual na igreja católica, vai lá, reza, vai embora para casa. Até que um dia eu sentei na última carteira, depois já de quase 6 meses indo de centro em centro, um centro até longe da minha casa, eu sentei com minha mulher lá no fundo, igual está aquelas 2 senhoras lá. E de repente um velhinho aqui olhou, saiu daqui antes de começar a reunião e foi lá. O senhor é daqui? Eu nunca vi esse casal aqui. Falei, não, somos do Rio. Ah, vem cá, eu vou te mostrar o centro. Começou a mostrar o centro, as atividades do centro. O que aconteceu? Nós ficamos lá. Certo? Nós ficamos lá. Isso é ser social, é aconchegar, é integrar. Nós no Centro Espírita, às vezes, falhamos nisso. Na igreja de crente não falha não, por outras razões. Mas o pastor vigia todo mundo que chega. Se for um desconhecido, ele vai em cima dele, na hora. Porque ele sabe que é um dos fatores que atrai a pessoa para dentro da casa espírita, é ser aconchegado. Porque você entra, às vezes, na casa espírita altamente necessitado. Mas você não fala, você é reativo, até por estar doente. Se ninguém te convidar, se ninguém falar com você, se ninguém te perguntar qual é a sua necessidade, você vai embora doente. Eu vou procurar outro lugar que possa me atender melhor, ou não é? Pensemos nisso, nós espíritas, como nós estamos acolhendo as nossas pessoas dentro da casa espírita. Isso é muito importante, isso é o social, essa é a necessidade social, de integração entre nós, mostrar que todos nós somos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Nós temos as nossas necessidades, só muda o endereço. Você pode ver uma pessoa parar uma Mercedes aí na porta do centro e entrar aqui. Vai viver com ele 24 horas para você ver como é que ele tem um monte de problema. E muito problema. Não é pouco não, às vezes mais do que nós. Né? Então, todos nós precisamos nos integrar socialmente. Aí vem o 4º item, que é a autoestima. Já está mais elevado lá na pirâmide de Maslow. Olha o que aconteceu com a autoestima. Primeira coisa para que a gente possa garantir a autoestima das pessoas que nos cercam é o respeito a ela, é valorizar aquela pessoa, ela não se sentir diferente no tratamento que você dá para ela. E muitas das vezes, a gente, com a intenção de ajudar uma pessoa, a gente subestima a dor do outro. O outro chega e diz, puxa, eu estou sofrendo muito. Por quê? Ah, porque a minha mulher me largou. Eu falo, que besteira é essa, rapaz? Que bobagem é essa? Fala assim mesmo, que bobagem é essa? Você está esquentando a cabeça com isso? Deixa isso para lá. Mas o outro está sentindo a dor, ele está sofrendo. Ué, a gente não está respeitando a dor do outro, não importa o tamanho da dor. Não importa se a dor dele é por ignorância, por desconhecimento, por falta de fé, não importa, quem vai julgar isso é Deus. Mas nós temos que aprender a respeitar o outro. Né? Aí alguém desabafa com você, você diz, isso é uma bobagem, rapaz. Isso é uma bobagem que você está falando. Para quê? Que besteira, você está preocupado com isso? Ué, mas eu estou. Tem gente que se preocupa, tem gente que não se preocupa. Onde está a nossa indulgência? O que é indulgência? Ontem eu falava com meu sobrinho, né, meu sobrinho? O que é indulgência? É você gostar e respeitar as pessoas como elas são, com suas virtudes e com seus defeitos. A gente tem que respeitar. Jesus respeitou os apóstolos com todos os defeitos que ele tinha, tudo gente bronca. Os discípulos eram broncos, ignorantes. Pedro era uma ignorância, um poço de ignorância. Olha no final o que ele fez. Se transformou talvez no principal dos apóstolos de Jesus. Todo mundo é passível de mudança. Agora a gente tem que respeitar. A gente tem que procurar entender. Não ficar com raiva, não discriminar aquela pessoa, porque ele vai se sentir mal. Não é isso? Outra coisa que a gente tem gente que é especialista em fazer isso e destrói a autoestima do outro. Por quê? Começa com brincadeira jocosa, né? Gozação, sem graça, que não tem sentido nenhum. Eu sei que eu sou barrigudinho. Falou, ô barrigudinho, tudo bem? Na frente toda hora.
ô barrigudinho. Aquilo, no início, você leva na brincadeira, dali a pouco você diz, esse cara está me ofendendo. E começa a se sentir ofendido, por causa de uma brincadeira jocosa, boba, que não leva a lugar nenhum. Esse tipo de brincadeira, de debochar, né, dos defeitos do outro. Ô Manquinho, vem aqui. Peraí, pô, respeita. Ele é uma alma igual a nós. Nessa encarnação ele está manco, mas ele não é manco. Às vezes a gente é mais manco do que ele, né? Mas a gente gosta de brincar, de debochar, de fazer fofoca com o nome dos outros. Então vamos diminuir essa nossa maneira de tratar as pessoas. Isso é caridade. Respeitar as pessoas. Não importa se é bonito, se é feio, se é lindo, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é barrigudinho, se não é, se é magrelo. Isso não interessa, isso não é importante. Todos são almas encarnadas que estão ali em busca das mesmas necessidades que cada um de nós, de autoevolução, de crescimento, de crescer no amor, de crescer na maneira de tratar as outras pessoas, amando o próximo como a ti mesmo, como disse Jesus. E aí, por último, vem a autorrealização, que é aquela felicidade duradoura, quando você já conquistou o patamar da paz, você consegue viver em paz com todo mundo, nada te aborrece mais, nada te deixa fora do prumo. E aí, nós vamos aqui enumerar algumas dicas do próprio Espiritismo, de como nós podemos chegar lá, a conquistar essa paz interior, que nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar. Porque a gente não pode confundir. Você só consegue ter felicidade quando tiver paz no espírito. Às vezes a pessoa está desesperada, mas eu quero ser feliz. Mas você tem paz? Não, depois que eu conquistar minha casa eu vou ter paz. Não, está errado. Você não vai conseguir. Depois que você não tiver a casa, você vai querer os móveis. Depois que tiver os móveis, você vai querer um carro. E você vai estar sempre infeliz. Não é nada disso. A paz é algo que está dentro de nós, que nós assumimos intimamente. Eu vou ter paz, independentemente do que aconteça comigo. Não importa o que aconteça, que necessidade eu tenha, que situação eu seja submetido, eu não posso perder a minha paz, porque paz é o penúltimo degrau para a fé absoluta naquele que nos criou, para a fé absoluta em Cristo, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo, é ter paz. Então, que dicas são essas? Primeira, nós precisamos criar uma psicosfera de paz e alegria com os amigos. Tem gente que acha que ser cristão é ser sério, é não rir, é não contar piada, é não brincar. Quem não conheceu bem o Chico Xavier não sabe quão pândego ele era, como ele brincava com as pessoas. Era brincalhão, ele gostava de brincar, não brincadeira jocosa de deboche, não. Mas ele adorava uma piada quando alguém contava. Ele gostava de... A gente tem que descobrir formas e meios de irradiar vibrações positivas. E uma dessas formas é sorriso, é mostrar os dentes. Com honestidade, né? Mostrar os dentes, não com falsidade. É isso? Então, criar essa psicosfera, ter o prazer de visitar os amigos, ter o prazer de receber amigo. Se alguém lhe toca a campainha, quem é? É o Afonsino. Ah, meu Deus, já vem o Afonsino agora aqui em casa, chegou essa... Você não é amigo dele, é isso? 2 horas da manhã tocou. Ah, é o Afonsino. Puxa vida, Afonsino, isso é hora de me acordar? Aí quando abre a porta, diz, estou necessitado, estou morrendo, eu preciso da sua ajuda, preciso que você me ajude, que reze comigo. E foi de você que eu lembrei, olha bem. Eu depositei naquela pessoa toda a minha confiança e ele está me traindo por trás. Que coisa impressionante! Nós não podemos fazer isso. Quem é verdadeiro espírita não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Procure receber todo mundo na sua casa, procure visitar as pessoas, procure fazer o melhor possível. Pode ser que você chegue na nossa casa um dia e diga, olha, hoje não tem nem pão para te dar, mas eu tenho amor aqui para te oferecer, vamos sentar, vamos conversar. E às vezes é isso que a pessoa quer, não é pão não.
que é uma conversa amiga, né? Atitudes proativas. Gente, é a pior coisa que tem. Eu vou convidar aqui o meu sobrinho Fausto. Fausto, é você. Vamos montar um negócio. Antes de você ouvir, você vai sentir, eu não vou não vai dar certo. Eu nem falei ainda qual é o negócio, você já me desanimou. Isso provoca a autoestima. Calma, ouve primeiro, concorde, discorde, não importa. Mas nós temos que aprender a ouvir. Tem gente que não ouve. Você fala com ele meia hora, ele está preparado para responder a você. Eu não quero, eu não aceito, isso não vai dar certo. Então você acha que não vai dar certo? Não dá mesmo. Não dá, de jeito nenhum. Não é isso? Então você faz algumas coisas que não demanda o esforço necessário para vencer, porque você não acredita que aquilo vai dar certo. Os vencedores são aqueles que acreditam. Pode ter certeza. O vencedor, ele cai, ele levanta, mas ele persiste. Ele está todo o tempo ali persistente, diz, eu vou continuar, eu acredito nisso, com fé em Jesus, ele vai me ajudar, eu vou trabalhar e as coisas vão dar certo. O pessimista, coitado, esse é um eterno perdedor. E vai perder uma encarnação inteira por não confiar nele mesmo. Porque um dos tipos de fé, a fé não é só fé em Deus, não é só fé em Jesus. Você tem que acreditar em você também. Dizer assim, eu sou uma ovelha de Jesus. Estou fazendo o melhor ao meu alcance. Então eu tenho certeza que Jesus está abençoando essa minha atividade, essa minha tarefa. Aí a coisa começa a dar certo. Mas se eu não acredito nisso, se eu desanimo no meio do caminho, a tendência de quando eu faço desânimo é ter vibração negativa, eu atraio espíritos negativos que vão me convencer de que aquilo não vai dar certo, e não dá mesmo. E ele falou, eu sabia que ia dar errado. Todo pessimista fala isso, eu sabia que ia dar errado. Não, você não sabia não. Você que provocou para que as coisas dessem errado. Então a gente tem que olhar diferente, tem que encarar as dificuldades da vida como desafio. Tem gente que diz assim, meu Deus, tudo de ruim acontece comigo, tudo está dando errado na minha vida, eu não sei o que eu vou fazer mais, nada dá certo. Claro, meu filho, às vezes começou com uma coisinha pequenininha que não deu certo, aí você já começa a reclamar, isso não deu certo, Deus não ouviu minhas preces, Deus não está enxergando o que está acontecendo comigo. Olha você desconjurando a Deus. Aí você está gerando o quê? Vibrações negativas. Então está atraindo coisa negativa para você. Qual é a tendência? Piorar. E vai piorar cada vez mais. Enquanto você pensar assim. Os maiores psicólogos do mundo hoje estão provando que aquele que tem pensamento positivo dá mais certo do que o mais inteligente, do que o mais capaz, do que tudo. É aquele que acredita. É aquele que tem fé, fé nele e fé em Deus. Esse dá certo. Vamos usar sempre frases positivas. É aquele negócio do meio copo cheio ou meio copo vazio. É isso? Ao invés de eu ficar olhando só o defeito das outras pessoas, eu vou olhar as virtudes que ela tem. Pode ser que tenha uma virtude só, é suficiente para ela conviver comigo. Não é isso? Se eu tenho algo para oferecer para ela melhorar, convivendo comigo, eu ofereço. Se eu sou pior do que ela, eu vou aprender com ela, eu vou crescer. Então, a convivência com as outras pessoas sempre é favorável à nossa evolução, até aqueles que dificultam a nossa vida. Nós temos que pensar nisso. Compartilhe a sua alegria, a sua felicidade. Tem gente que quando está feliz não fala para ninguém. Agora, quando está aborrecido, descarrega o relicário em cima da gente o tempo todo, e todo dia, só fala, só reclama. Agora, quando ele está bem, ele esquece. Não é isso? Eu tenho um amigo assim, ele sumiu lá de casa, já tem uns 2 meses que ele não vai lá em casa. Falou, ele está ótimo, eu sei que ele está ótimo, porque na hora que não tiver, ele vai correr aqui. É isso? É, tem gente assim, é isso. Mas tudo bem, em algum momento ele vai descobrir que as alegrias são para ser compartilhadas. E as tristezas também, porque de repente aquele outro irmão que está do meu lado
sabendo das minhas dificuldades, vai tentar me ajudar a sair daquela situação embaraçosa em que eu me encontro. E aí, lembramos da pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 886, quando Kardec perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Não é como nós entendemos, é como Jesus entende a palavra caridade. E aí, o Espírito de Verdade respondeu com 3 pontos importantes que eu quero compartilhar com vocês. A primeira resposta dele é benevolência com todos. Com todos. Ele não abriu, dizer, ó, benevolência com os teus amigos, benevolência com aqueles que são seus filhos, seus parentes. Não. Benevolência com todos. Ou seja, se você já carrega o bem dentro de você, ou pelo menos a semente do bem e do amor, distribua com todo mundo. Distribua com todo mundo. O que é que acontece com uma planta? Alguém já podou planta ou tem experiência com isso? Você vai lá, tosa uma planta e planta um galinho lá. Essa que foi tosada cresce mais ainda e aquela lá nasce um novo. Então, quando a gente distribui o que é bom em nós, a coisa boa cresce no outro, mas eu cresço mais ainda, como resultado das bênçãos de Jesus, de Deus em nossa vida. Então vamos tentar sermos bons. Eu sei que a gente tem um monte de limitação ainda, que a gente não chegou lá, mas nós temos que perseguir esse desejo de ser bom. Eu tinha um amigo no Rio, que já desencarnou, mas ele não morreu, que ele usava essa frase sempre. Ele me abraçava muito e dizia assim: Afonsino, como é bom ser bom, né? E é bom mesmo, é gostoso ser bom. Quando você faz o bem a uma pessoa, uma velhinha que atravessar a rua e os caminhões, você dá abraço, faz o sinal, para todo mundo, atravessa a velhinha, ela fala assim: meu filho, que Deus te proteja, que te ajude. Aquilo faz um bem para você, é um alimento espiritual para você. O segundo item que o Espírito de Verdade falou, o primeiro é a benevolência. O segundo é a indulgência, que foi o que eu falei aqui, com as imperfeições dos outros. Vamos parar de apontar o defeito das outras pessoas e procurar ver o que ela tem de bom, porque todo mundo tem algo de bom. Todo mundo tem algo de bom. Todo mundo. O marginal, o chefe dos marginais da favela, por interesse ou não, ele ajuda os favelados que estão lá em volta dele. Ajuda. Então ele ainda tem alguma coisa de boa nele. Tem, ó. Todo mundo tem. O pior dos homens tem alguém que ele ouve. Ou é a mãe dele, ou é o pai dele, ou é um amigo que é muito chegado a ele, ou é um irmão, mas ele ouve. Todo mundo carrega a semente do amor, porque Deus nos criou com essa semente do amor, mas simples e ignorante. Nós precisamos regar essa semente para que ela cresça virtuosa no nosso peito, no nosso coração espiritual. Senão não cresce. Mas ela está lá. Em algum momento, alguém vai descobrir o adubo adequado e vai lançar esse adubo sobre nós e a nossa semente do amor vai crescer. Então, a indulgência. Vamos parar de criticar os outros e ajudar as pessoas com tudo. O terceiro item que ele fala é, talvez o mais difícil de todos, seja o perdão das ofensas. Gente, é incrível como nós somos sensíveis ainda à ofensa dos outros. Ofensas grandes, ofensas pequenas, a pessoa fica ressentida. Por quê? Porque a gente carrega muito orgulho ainda. A gente é orgulhoso. Quando alguém fere o nosso orgulho, a gente fica aborrecido. A gente só se aborrece quando a gente é orgulhoso. Então, cada vez que a gente se aborrecer, olha no espelho, olha, eu preciso corrigir o meu orgulho, para eu não me aborrecer mais com as ofensas dos outros, com as coisas que as pessoas vão me falar, que pode soar para ele como um impropério, mas para mim é um desafio, para eu ver até onde eu sou capaz de resistir às tentações alheias. Eu não posso sair
do meu estado de paz. Então, gente, o que é caridade, afinal? O que é caridade? É o ápice da aplicação do amor. Se a gente pudesse ter uma montanha do amor, lá no alto vai se colocar uma estrelinha, como no alto de uma árvore de Natal, e lá em cima está escrito caridade. Ela está no topo do amor. Quando a gente consegue extrapolar, tirar de dentro de nós esse amor e sair distribuindo com as outras pessoas, isso é caridade. Sem limites, sem preconceito, sem medo das consequências. Por quê? Porque o ato de amor, quando a gente pratica, impõe risco mesmo de ser enganado pelas outras pessoas. Muita gente diz assim, poxa, fulano é muito bobo, ele é enganado por todo mundo. Não, ele é enganado porque ele faz o bem, porque ele promove o amor. Então, ser traído, lembremos-nos que ninguém foi mais traído que Jesus, pelos fariseus, pelo próprio Judas, e a gente não quer que ninguém traia a gente. Vamos encarar isso naturalmente. É claro que doar amor a todo mundo pode provocar decepções na vida da pessoa. Alguém que você apostou com todas as fichas o seu amor em relação a ele, e ele vem por trás, né, e te trai, faz qualquer coisa. Mas não desistamos disso. Nós não podemos desistir. Por quê? Porque a frase espírita que traduz a nossa libertação espiritual é: fora da caridade não há salvação. Muita paz no coração de todos. Que Jesus nos proteja. Nós agradecemos ao nosso irmão Afonsino, bem como a todos vocês que aqui estiveram, que continuam vibrando, né, para que a paz, e essa paz que ele nos ofertou hoje, que ele nos ofereceu, esteja conosco por mais tempo. Antes da nossa prece, é antes da prece? Ela tá famosa porque ela tem que presentear, sabe? Que beleza. É. Toda palestra eu apareço no final. Queria agradecer, Afonsino, te entregar a caneca em forma de agradecimento por você estar junto conosco nesses 50 anos da nossa casa. Muito obrigado. Obrigado, querida. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, Afonsino. Que Jesus continue te fortalecendo e abençoando sempre. Já foi. A agenda nas outras casas de palestra continua. Terça-feira, amanhã, no Amor em Deus, na Casa Espírita Cristã. Na quinta-feira, aqui na nossa casa, a Marílis Campanati, com o tema Bem-aventurados os mansos. Marílis, ela encerrará o nosso mês festivo. Estão todos convidados, viu? Antes da prece, a gente avisa sempre que quem quiser receber o passe pode permanecer no lugar, que os nossos irmãos estarão aqui a fim de ministrar o passe, tá bom? Vamos mais uma vez, se for conveniente, fechar os olhos,
para que a gente busque intimamente falar com Jesus, agradecê-lo por esse dia, por essa oportunidade maravilhosa de conviver com sua mensagem, de ouvi-la e ter vontade de aplicá-la em nossa vida. Que sejamos, querido Mestre, portadores da sua mensagem, incentivando e inspirando a todos que convivem conosco. Saímos daqui com essa responsabilidade, por sermos nós os beneficiados desta noite. Que ao sairmos daqui, sejamos também afáveis com nossos semelhantes, orando por todos aqueles que necessitam. Se ainda não podemos ser amigos, ser mais irmãos, mais fraternos, ofereçamos de nós o pensamento bom, a energia capaz de inspirar todo aquele que ainda converge no mal. Somamos eu, você e toda a comunidade, sem tirar a presença de Jesus. A todos nós que aqui estamos, agradecidos por esse dia, sentimos aqui a presença desse irmão maior, a nos consolar e a nos envolver, porque lá fora a vida segue. Temos compromissos, desafios a seguir contigo, Jesus. Graças te damos e em teu nome encerramos a primeira parte dos nossos trabalhos. Paz e bem a todos. Que assim seja.